Sejam bem-vindas todas as pessoas a mais um episódio do podcast Falando às Claras. Hoje vamos discutir um tema que, embora seja amplamente abordado na área de saúde, ainda é considerado inovador no universo jurídico, a advocacia humanizada. Vamos explorar como essa abordagem pode transformar o exercício da advocacia e contribuir para a construção de um sistema de justiça mais equitativo e acessível. Vamos debater as práticas, desafios e benefícios de adotar uma advocacia humanizada em um mundo cada vez mais complexo e digitalizado. E para esse bate-papo, estamos aqui com a queridíssima Elaine Brito. Elaine, inicialmente eu queria que você se apresentasse e dissesse para quem está nos ouvindo quem é Elaine aqui, né? Para que as pessoas possam te conhecer, saber um pouquinho de você. Bom dia, meu nome é Elaine Brito, sou advogada, atuei na área da saúde durante 9 anos. Então, além da graduação em Direito, também possuo graduação na área da saúde, uma área que me capacitou. Eu trabalhei durante 9 anos entre maternidade e hospital, nas 4 maiores instituições aqui do nosso estado de Sergipe. E foi uma experiência muito importante para mim vivenciar aquelas determinadas situações e trazer hoje para a advocacia, para a profissão que eu abracei, que me abraçou também. É muito gratificante poder trazer essa experiência e poder fazer um atendimento humanizado aos nossos clientes que nos procuram. Quando o cliente ele busca o advogado, ele tem uma dor ou algo que pode estar na iminência de chegar uma dor. Então, ou ele quer prevenir essa dor, ou ele quer tratar essa dor. Então, não deixa de nós também, enquanto advogados, fazermos uma escuta diferenciada. Sim. Em determinados momentos, às vezes, eu acho que eu sou até um pouco de psicóloga no escritório, porque o cliente ele chega e a gente tem que ouvi-lo com delicadeza, com paciência, sobretudo quando se trata de questões, por vezes, familiares. Então, é muito importante essa escuta, esse atendimento humanizado. E como eu atuei na área de saúde por 9 anos, eu fui capacitada, eu consegui observar lá a dor que as pessoas tinham, a busca incessante pelo direito, direitos que eram violados, direitos que até hoje são violados, e que aquilo me trouxe uma inquietude dentro de mim, algo que eu pudesse buscar, que aquelas pessoas tivessem um acesso à justiça. Sim. Então, essa inquietude dentro de mim foi o que me motivou a buscar pelo direito, a ingressar em um novo curso, no curso de Direito. Eu ia te perguntar isso, assim, como é que foi essa transição, né? Porque é algo que o primeiro curso foi de quê, Elaine? Foi o curso de enfermagem. De enfermagem. Isso. E aí você trabalhou por 9 anos. Trabalhei aproximadamente 9 anos como enfermeira. Na área assistencial mesmo? Atuei na área assistencial, direto, assistência trabalhei com paciente crítico, com paciente de urgência e emergência, centro cirúrgico, pacientes oncológicos. Fiz pós-graduação em oncologia. Caramba. Então, foi uma área que me sensibilizou. Ver a dor do outro, sentir a necessidade do outro e, por diversas vezes, perceber que aquilo que o outro buscava, ele não tinha uma resposta. Ao menos não tinha uma resposta eficaz e que resolvesse o problema dele. Então, eu já tinha quando a gente faz vestibular, com 17 anos, a gente não sabe exatamente. E os colegas, a gente fica, né, perguntando, vai fazer o quê? E foi aí que eu, desde lá, desse momento, eu já tinha dúvida se eu faria uma profissão na área da saúde ou se eu faria direito. Mas eu já tinha uma vontade, desde lá, pelo curso de Direito. Sim. Tanto que quando eu fiz vestibular na UFES,
eu coloquei o curso de Direito. E na UNIT eu coloquei o curso de enfermagem. Mas quando eu saí do curso de enfermagem, já saí com o pensamento de que eu, assim que tivesse a primeira oportunidade, eu iria fazer o curso de Direito. E aí... Então, já tinha essa... Tinha piscado, alguém já tinha mordido aí você, né? Isso. E aí eu fiz... Mas tinha alguém na família, na área de direito, alguma coisa que não. te motivasse, assim? Não, eu não tenho familiares, né? Não tenho pai, mãe, tios, irmãos mais próximos, digamos assim, aquela família mais próxima, que a gente tem uma família mais distante e uma família mais próxima. Então, dessa família mais próxima, eu não tive. Inclusive, meus pais, meu pai e minha mãe, que eu tenho muito orgulho, são lavradores. Meu pai é lavrador, hoje é pecuarista. Eu tenho muito orgulho, Clara, disso, porque eu sempre digo, você ser engenheiro e formar o seu filho engenheiro é fácil. Você ser advogado e formar o seu filho advogado é fácil. Você ser médico e formar o seu filho médico é fácil. Agora, você ser lavrador, doméstico, diarista e formar o seu filho advogado, médico e engenheiro, a gente sabe os desafios que a gente enfrenta. Sim. E eu tenho muito orgulho dos esforços, de todos os esforços que foram empreendidos pelos meus pais para para trazer a minha formação e quem eu sou hoje. A advogada que eu sou hoje, essa minha construção, eu devo aos meus pais. Legal. E você é filha única, Elaine? Eu tenho mais 2 irmãos. Também são graduados. Da área de Direito, não? Não, minha irmã, ela graduou-se em Direito e meu irmão é Ciências Contábeis. Mas graduou-se em Direito e não exerce, sua irmã? Ou não exerce? Exerceu, mas agora ela está voltando com interesse, está estudando para concurso. Ah, que legal, que legal, que legal, que legal. E me diz uma coisa, como é que foi o início? Porque, veja, você passou 9 anos na área de saúde, uma área que é totalmente desconectada da área. Eu digo que é desconectada e você, como advogada, não é verdade? Do ponto de vista de matéria e disciplina de estudo, é uma área desconectada com o direito. Exatamente. Inclusive é uma área que nós, advogados como um todo, quando vamos trabalhar para médicos, para enfermeiros, temos todo um cuidado, toda uma linguagem, porque muitas vezes há uma falta de preocupação na prática, né, dos médicos, das médicas, né, de ter esse olhar para a legislação, porque eles se preocupam tanto com a parte operacional mesmo, prática de salvar as vidas, que muitas vezes elas não olham para o que está ali na legislação. Isso a gente sente no dia a dia. A gente diz, não, mas calma, antes de fazer alguma coisa, ligue para a assessoria jurídica, né? Ligue para o advogado, ligue para a advogada. Como é que foi isso para você? Como é que foi essa transformação? Na verdade, não foram 9 anos na área de saúde, mas que 5 ali eu já estaria desenvolvendo, porque eu trabalhava manhã e tarde. E eu precisava pagar o meu curso de Direito à noite. Certo. Então, uma dificuldade que eu tive, inclusive, foi não conseguir desenvolver estágios no Ministério Público, estágios no Tribunal de Justiça de Sergipe, porque eu ocupava os meus 2 turnos pela manhã e pagava para conseguir fazer o pagamento do meu curso à noite. Então, quando eu iniciei na advocacia, eu tive essa dificuldade, porque eu não tinha visto muito a prática. E assim que eu me formei, que eu concluí o curso de Direito, já fiz a prova da OAB, e quando eu me deparei com a carteira, com a inscrição na Ordem dos Advogados, eu disse, e agora? Para onde eu vou? Aonde eu irei atender? Qual será o escritório que vai me acolher? Quem serão os meus clientes? Porque o curso de Direito, ele ensina o direito, mas ele não lhe ensina a advogar. São 5 anos você estudando o direito, mas não é uma escola de advocacia. A advocacia, a experiência da advocacia, ela é diferente. E você já queria advogar? Quando você resolveu fazer, você não pensou em concurso público? Eu sempre quis advogar. Legal. Eu sempre quis advocacia. Desde quando eu iniciei no meu primeiro período, eu lembro que eu já tinha a pretensão de advogar. Algo interessante, que eu pensei interessante trazer, porque
a nossa experiência ela serve para outras pessoas. Sem dúvida. Né? E quando eu saí, eu distribuí os meus currículos, cheguei a fazer algumas entrevistas em escritórios aqui em Aracaju. Ficaram até de me dar um retorno, de me ligar, mas eu nunca recebi essa ligação. Você foi na cara e coragem, deixar? Fui, me ofereci para fazer entrevistas e, assim, eu não consegui oportunidades. Isso foi algo que me marcou muito, porque eu cheguei até a propor a colegas, olha, se tiver audiência, eu posso fazer. Te acompanho gratuitamente. Eu te acompanho gratuitamente, eu só quero aprender. E eu tive uma pessoa que foi muito importante para mim, um defensor público, que ele me ajudou bastante no início, mas fora este dado desse amigo que me deu a mão, eu não tive uma oportunidade de escritório de advocacia me abraçar. Isso é muito importante, essa informação, né, Elaine? Porque a gente precisa pensar, obviamente... Eu sou professora, né, universitária e obviamente que as faculdades elas têm que pensar tanto ensino, pesquisa e extensão, né? Ensino, pesquisa e extensão. Mas, para além disso, também tem que pensar na parte prática, porque a gente tem que entregar para a sociedade, a gente tem que entregar empregabilidade também para os profissionais. Então, pensar essa articulação, né? Como você falou, escolas de advocacia, né? Esse olhar Sim. mais... De repente, uma disciplina voltada para empreendedorismo jurídico. Para a advocacia, para o empreendedorismo. E eu digo para você com muita tranquilidade que, para mim, também não foi fácil. Não foi fácil. Muito embora tenha pessoas na minha família que sejam do mundo jurídico, eu não tenho ninguém da advocacia, né? Que tenha o pé na advocacia e diga assim, não, eu quero empreender, né? Porque ser advogada, no nosso caso, significa querer empreender. Você ainda tentou se vincular a um escritório inicialmente. Depois você vai contar a tua história, eu sei que você tem o seu escritório hoje, mas é querer empreender e ter coragem de empreender. E, por exemplo, para nós mulheres, o desafio ainda é maior. É bem maior. E porque exige um ato de coragem maior da nossa parte. E aí, de repente, é importante, sim, pensar o papel tanto das universidades, mas também o papel da instituição, da nossa Sim. instituição. Nesse acolhimento de quem está iniciando. No acolhimento, até eu me questionei ultimamente, eu tenho me questionado ultimamente até na expressão jovem advocacia. Se essa expressão é uma expressão que ajuda ou atrapalha na prática. Sim. Porque, veja, somos todos advogados e advogadas, independentemente do número de inscrição, concorda? Sim. Não importa o número de inscrição. No momento que você, imagine você, uma pessoa com a experiência de 9 anos de hospital, enfim, capacitações, pós-graduação em áreas... Então, você tem uma visão ampla da vida, da sociedade. O fato de você fazer um outro curso, o fato de você agora ser advogada é um plus, é um adicional. Então, eu não posso dizer dizer, você te colocar, você é uma jovem advogada e por isso tem, sabe, e te olhar de uma maneira diferenciada. Me parece que não. Então, essa expressão, ela é uma expressão que talvez a gente precise repensar hoje, né? Para que quem esteja iniciando, ele seja acolhido a ponto de conseguir já ter bons contratos, a ponto de conseguir... É claro que a experiência do colega que você buscou, né, logo no início, que eu busquei também logo no início, eu me lembro que eu sentava com a minha sócia logo no início, a gente sentava para discutir casos, e a gente não tinha caso nenhum, a gente não tinha cliente. Sim. E a gente estava ali discutindo os casos, planejando o que vai acontecer. Né? Então, acho que isso é muito interessante. Mas talvez a gente precise repensar alguns conceitos, repensar algumas expressões. Não, lógico, lembrando daquela ideia, como professora de Direito Constitucional, eu sempre penso, né, nos princípios. Lembrando do princípio da igualdade, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Obviamente que se você está no início, obviamente você deve, por exemplo, pagar menos, né, anuidade. Você deve ter benefícios. Então, isso sem dúvida, para que se estimule, para que você chegue no patamar mais rápido.
que você chegue e alcance aquele patamar mais rápido. Mas talvez a expressão, ela precise ser pensada principalmente na sociedade. Talvez internamente ela não cause tantos prejuízos, mas externamente ela possa causar justamente por conta disso que você acabou de trazer. Não sei, foi aqui algo que me veio agora, né? Um raciocínio. Sim. O que é que você vê nisso? E aí, nesse momento, foi quando eu descobri que eu aumentava as minhas habilidades naquele momento, ou eu teria que diminuir meus sonhos, porque eu tinha aquele sonho de ingressar. Então, eu tive que pensar, criar, e foi quando eu decidi. Perfeito. Não é fácil, porque no início você não tem aquela cartela de clientes, você faz um investimento inicial. A advocacia, para quem está nele, para quem iniciou ela, é como eu iniciei, sem sobrenome, sem parentes para me abraçar, sem um escritório que me abraçasse. O início é difícil, porque o retorno econômico da advocacia, ele leva um tempo. Sim. Você faz por 1 ano, 2 anos, e aí o retorno econômico, ele vem no terceiro, no quarto ano. Mesmo. Então, eu tive que aumentar as minhas habilidades para que a gente pudesse construir um escritório, iniciar de pequeno mesmo, e ainda considero o nosso escritório hoje pequeno, mas em crescimento. Perfeito. E hoje, Clara, como eu passei por essa situação, dessa dificuldade de inserção na advocacia, em iniciar com os primeiros clientes, como eu tive essa dificuldade, quando a gente abre processo seletivo no escritório hoje, a gente abre para advogado iniciante. Legal. Então, o último processo seletivo que nós fizemos, que tivemos uma excelente adesão, aqueles currículos que chegavam de alguém que já tinha passado por algum escritório, que já estava no turno da manhã em outro escritório, ou que já tinha tido uma experiência com escritórios. Então, esses currículos porque eu queria o jovem advogado, aquele que estava iniciando, aquela OAB recente, aquele que estava... Acabou de sair, realmente. Exatamente, mas que tinha o mesmo desejo que eu tinha de fazer um atendimento humanizado, de transformar a vida das pessoas com o nosso trabalho. Porque eu acho que essa é a inquietude que eu trago. É o desejo que eu trago em ser advogada. É poder fazer a diferença na vida de alguém. E a gente consegue com o nosso trabalho. Sim. A gente sabe que a advocacia ela não é uma profissão de resultado. A gente não pode garantir resultado ao cliente. A gente pode garantir o melhor atendimento, um atendimento humanizado, diferenciado, específico para a sua dor, para a sua causa. A gente pode garantir, trazer o melhor entendimento, o último entendimento do STJ, a última tese fixada pelo STJ. A gente pode garantir ao cliente que nós vamos buscar a jurisprudência que está se consolidando naquele momento, o último entendimento, mas a gente não pode garantir o resultado. Mas ainda assim, a gente sabe que o nosso trabalho, que com o nosso trabalho, você fazendo com ética, com transparência e com responsabilidade, a gente consegue sim mudar a vida das pessoas e trazer esperança para muitos que não têm mais esperança. Sim. Na área da saúde, como eu trago essa base, até do ponto de vista administrativo também, como eu trago para o direito, para a advocacia, questões relacionadas à saúde, então, tanto lá quanto aqui, eu me deparo com situações em que aquela pessoa ela não está tendo acesso sequer, não é ao tratamento e ao procedimento, é sequer o atendimento na unidade básica de saúde lá no início. Ele não está conseguindo sequer entrar num sistema que o abrace, que ele esteja cadastrado e que a partir dali toda a rede ela dê continuidade, toda a rede de proteção ela dê continuidade ao que aquela pessoa necessita. Sim. Então, nós temos hoje, eu faço a área de saúde, desenvolvo também, tenho ações liminares na saúde, medicamentos, procedimentos cirúrgicos. Sim. E algo que está em evidência hoje é a questão do autismo. Sim.
E o último cliente que eu atendi, a última criança que eu atendi, eu tenho até aqui no meu celular o digitalizado, está numa espera de mais de 1.500 para ingressar. Não é que ele já esteja dentro do sistema em atendimento e está aguardando, não. É para ingressar no sistema e ter uma consulta com um neuropediatra. Não pode, né? Então, precisa se pensar também, do ponto de vista de saúde, o que fazer. O nosso estado de Sergipe, ele precisa de mais médicos, ele precisa mais de neurologistas, ele precisa mais de neuropediatra, ele precisa mais de pediatra. Então, precisa se pensar, de repente, numa residência, né? Fazendo aqui das duas profissões. E aí é onde o nosso trabalho, ele inicia para poder transformar a vida daquela pessoa que está sem esperança. Sim. Porque quando ele recebe um protocolo de que ele está em uma fila... Perde, assim, na verdade, você perde o ânimo, né? Você perde o ânimo. E não só perde o ânimo, é como se você olhasse, imagine para uma mãe que tem aquele filho, aquela filha com autismo, e ela fica... É desesperador. É muito difícil, realmente. É muito difícil e precisa aí, sim, de um olhar para humanizado. Porque se não tiver um olhar humanizado, sim, você não consegue, né? Você não consegue lidar com aquela situação. Sim. Porque acaba que você se envolve muito, né? Com o problema do outro. E você tem que ser empático, você tem que ser, né? Você tem que viver. Você tem que tentar, obviamente, que na nossa profissão a gente não pode trazer para nós o problema completamente. Sim. Mas, de certa forma, acaba que a gente absorve. De certa forma, a gente absorve um pouco dessas questões. Eu achei muito interessante quando você disse, Elaine, a tua trajetória, que é um pouco daquilo, né? A oportunidade, ela não bateu na sua porta, mas você construiu a porta. Eu fui em busca. Você construiu a porta. Eu precisei construir. Isso é muito importante, porque é o não parar. Porque muitas vezes o que acontece, principalmente com nós mulheres advogadas, é que nós desistimos no caminho. Nós desistimos. E isso é uma das razões de muita desistência da advocacia. Você vê hoje profissionais advogados que você conversa, conhece e não sabe que ele é advogado, porque ele está numa outra profissão. Uma outra profissão. Não quis... E acaba, olha, eu sou advogada também, mas nunca atuei. Desestimulados. Isso se dá também. A gente encontra hoje muitos advogados em outras profissões por essa dificuldade de início. Isso. E não só dificuldade de início, eu acho que é uma dificuldade de início, uma dificuldade de continuidade. Também ainda a sociedade, ela precisa enxergar a importância da advocacia. A advocacia também precisa ser respeitada, precisa ser valorizada. É um processo de construção meio que recíproco. Então, precisa de um fortalecimento. A gente sabe que precisamos de um fortalecimento, precisamos de uma instituição mais forte. Temos muitos caminhos pela frente. Um ponto que me chamou a atenção. Como é que você enxerga? Você trabalhou por 9 anos nessa questão na área de saúde e vê esse processo de humanização. Como é que você enxerga a advocacia humanizada e como é que você traz isso para a sua equipe? Hoje vocês são quantos e como é que você traz isso para o dia a dia? Tanto na área de saúde, você também faz a parte previdenciária, que são questões sensíveis, os dois, né? Porque acaba que tu tá interligado, previdenciário com a área de saúde tá totalmente interligado. Então, como é que você traz essa visão da humanização para a advocacia? Hoje no escritório, respondendo a sua primeira pergunta, a gente tenta oferecer todos os serviços, né? Exceto a área criminal, que a gente não faz, mas os demais serviços a gente tenta oferecer ali dentro do escritório. De que maneira? Quando você vai numa delicatessen comprar um pão, a delicatessen ela deixa ali exposto o queijo, o presunto, que é para você levar. Então, hoje a gente está procurando dentro do nosso escritório fazer com que os advogados... E aí, a gente traz advogados, a gente seleciona advogados iniciantes, mas assim que ele entra, ele já assume o compromisso de iniciar com as especializações. Legal. Então, direito do trabalho, direito previdenciário, aquele que atua, Nelson Hugo, que
que você conhece, está se debruçando sobre questões trabalhistas, então, direito do trabalho. Nós temos a doutora Angélica e a doutora Marília, que são especialistas e se debruçam sobre a área do direito previdenciário desde que elas iniciaram na advocacia. Legal. A gente selecionou, a última seleção que nós fizemos agora foi a doutora Paula Serbin, que tem especialização em direito imobiliário e também está trazendo uma nova construção aí de especialização do direito bancário. Legal. Então, a gente está buscando, dentro do escritório, oferecer serviços de forma especializada para cada caso, para cada dor, para cada cliente, porque eu acredito que dessa maneira a gente pode construir, diferenciar o atendimento de cada um para cada dor, para cada caso, para cada sofrimento, né? Como eu falei no início. Às vezes o cliente ele já chega com a dor para ser tratada, mas às vezes ele procura também que aquela dor ela não exista. Perfeito. E aí a gente está trabalhando tanto na advocacia consultiva, preventiva, como na advocacia já de conflito mesmo, né? Exatamente. Repressiva. Legal. Não falei aqui em doutora Anne, trabalha com a gente também, e doutora Isana, que trabalha no home office. Ah, legal. Tem equipe grande. Equipe grande. No interior, no município de Dores, que foi o último escritório que a gente abriu, iniciou a advocacia. Lá temos o doutor Anderson também, Anderson Macedo, que está fazendo um bom trabalho também. Vai se debruçar também sobre questões trabalhistas para servidores públicos, porque Nelson Hugo está se debruçando mais sobre questões trabalhistas na seara mais de empresas. Privado. Empregado, empregador. Certo. E Anderson vai se debruçar sobre servidores públicos. Então, e aí a gente vai tentando capacitar, né, incentivar que eles busquem especializações. Perfeito. Apesar de serem todos jovens advogados, mas tem essa mesma inquietude que eu trago. Perfeito. De transformação, de mudança, de melhorar a vida de alguém, de fazer a diferença na vida de uma pessoa que precisa, naquele momento, que tem aquele ponto ali que seja resolvido. Não, eu costumo dizer que, assim, são esses que estão aí com mais vontade, com mais gana, com mais coragem, que fazem a real transformação. Sim. Que fazem a real transformação. Então, o caminho tá super certo. Eu acho que é esse o caminho. E como é que você faz, como é que você traz esse olhar, né, na prática da advocacia humanizada? Como é que você mostra isso para a equipe, da importância? Como é que você constrói essas políticas na prática? Como é que você vê isso? Clara, quando eu iniciei a advocacia, foi natural, o processo ele foi natural, que eu abraçasse muitas questões relacionadas à saúde. Sim. Inclusive, eu queria até propor para que em um outro momento, não hoje, a gente pudesse até fazer um outro podcast só para discutir questões relacionadas à saúde, ao direito à saúde, né? Sobretudo à saúde pública. Sim. Nós temos ações também sobre a saúde suplementar, mas sobretudo a saúde pública. Sim. Então, esses clientes que eles trazem ações de saúde, geralmente já há uma certa fragilidade. Perfeito. Ali no contexto. E uma outra área também que eu gosto bastante de atuar é sobre os inventários. Eu gosto muito de atuar na esfera extrajudicial. Nossa maior atuação hoje de inventários do direito sucessório é na esfera extrajudicial, até para diminuição ali do conflito. E essa estratégia nossa da esfera extrajudicial, de conversar com a família, de trazer todos os familiares para uma conversa, mostrar o lado da advocacia extrajudicial, justamente para que a gente diminua os conflitos. Então, foram todas estratégias utilizadas que acaba transformando a advocacia em uma advocacia humanizada. Sim. Porque eu vou dar exemplo aqui do direito sucessório, no caso dos inventários. Você é procurado por um. Nem sempre você é procurado pelos 4 ou 5 irmãos. Você, às vezes, é procurado por um. Sim. Mas eu pergunto, e os demais? Onde eles estão? Né? Vamos fazer uma conversa em conjunto? Sim. E aí, às vezes,
tem uns receios, mas o meu outro irmão está em dúvida se quer fazer, se não vai fazer. E antes de eu partir, o inventário judicial, para mim, ele é a última opção. Ele é uma opção de quando não tem mesmo, porque se a família preenche os requisitos do inventário extrajudicial, então vamos para o inventário extrajudicial. A gente busca fazer uma conversação. Eu já consegui fazer 2 irmãs se falarem na nossa sala de advogados, que não se falavam antes por questões familiares e essa discussão de bens. E aí eu tento... antes, eu cheguei até a fazer um curso de psicologia para tratar sobre essas questões de família. Não é fácil, né? Mexe, inclusive, com o nosso emocional. Total. Mexe, inclusive, com o emocional do advogado. Mas hoje eu já estou preparada, já estou pronta para fazer esse atendimento às famílias. Então, são duas áreas bem sensíveis, extremamente sensíveis, o direito sucessório, quando a gente vai lidar, e as questões de saúde. Mas não menos importante, o direito previdenciário também, que é uma área que nós abraçamos no escritório. Temos 2 advogadas especialistas que fazem o direito previdenciário. É uma área também que o cliente ele chega fragilizado. Sim. Ele chega fragilizado, ele chega necessitado. Sim. E desde o atendimento, desde a entrada desse atendimento, desde aquele primeiro contato que ele faz conosco pelo celular. Sim. Né? Que hoje o contato ele inicia muito pelo celular. Sim. Até que se chegue a uma sala de atendimento presencial. Sim. Então, a gente já busca trazer o atendimento humanizado, a atenção diferenciada, desde aquele primeiro contato que o cliente ele busca ali no telefone. Uma atenção diferenciada, uma escuta diferenciada. Perfeito. Às vezes entra assim, 5 áudios. Né? Contando toda a história. Não sei se isso já aconteceu com você. 5 áudios. Contando toda a história. É quase que uma consultoria. É uma consulta. E aí a minha mensagem é assim: eu posso te ligar. Isso. Porque se você continua também mandando áudio ou mandando mensagem, você conclui ali a consultoria. E aí eu pergunto: eu posso te ligar? Pode. Podemos marcar uma reunião? Isso, pode. Aí eu ligo, escuto. Então, vamos agora marcar nossa reunião, nosso atendimento, porque isso merece uma análise mais detalhada. Perfeito. Essa mudança de perspectiva, essa mudança de olhar, essa forma de atendimento, são pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença. A gente sabe. E me parece que, muito embora nem todo mundo tenha esse cuidado, nem todo mundo tenha... Me parece que é algo que é extremamente relevante, principalmente dentro desse mundo digitalizado que nós vivemos hoje. Nós vivemos um mundo digital. Então, as pessoas, elas querem sentir a conexão real, verdadeira. Elas querem sentir a empatia. Elas querem sentir o acolhimento. Elas querem ver que... Elas querem atenção. É isso. As pessoas querem atenção. E isso precisa ser dito... E elas estão certas. Totalmente. Totalmente. Agora... O que a gente precisa compreender elas precisam de atenção, sem dúvida, e a gente precisa também de uma valorização nossa da classe em contrapartida. Ou seja, uma advocacia humanizada, ela também tem que ter honorários que sejam dignos, né? Porque tem que ser meio que proporcional, tem que ser proporcional, porque se a gente faz um atendimento humanizado, se a gente tem todo um cuidado, é o nosso... Veja, você vai para uma consulta, você que veio da área de saúde, você vai para uma consulta sem pagar a consulta? Entende? Esse é um detalhe importante, Caberia, interessante. Inclusive, um podcast nosso só para tratar dos honorários. Entende? Porque, veja, a gente não vai para médico e não paga a consulta. Não. Todas as vezes que a gente vai para qualquer médico, a gente paga a nossa consulta. Sim. Então, por que não pagar a consulta do advogado? E se você estiver bem, com seus exames todos
ok, saudável, você não devolve o valor. Não. O valor já fica lá. Já fica lá. E às vezes são 10 minutos que você 10 passa minutos. com o médico. 10 a gente minutos. passa, na advocacia, no mínimo 1 hora. 1 hora. Com o cliente. No Exatamente. mínimo, né? Quando o atendimento, ele é um atendimento rápido. Exatamente. Mas... E numa advocacia humanizada exige... Por isso que eu disse, a advocacia humanizada exige uma mudança de mentalidade porque exige uma escuta empática. Exige um olhar horizontalizado para o cliente. Sim. Exige todo um acolhimento. Exige isso. Exige um desprendimento. Um roteiro no atendimento. Exatamente. Né? Para que você não perca nenhum detalhe que possa fazer toda a diferença ali no desfecho daquele caso. Pronto. É o cliente entender que ele não é mais um. Ele é o cliente. O cliente. Ele é o cliente. Essa é a diferença da advocacia humanizada. E essa é a diferença do porquê que é tão importante. Isso faz a diferença? Claro que faz a diferença. E se você atender 200 clientes com aquela mesma ação, e aí vamos trazer aqui, por exemplo, um inventário extrajudicial, Sim. mas vão ser 200 casos completamente distintos. Isso. Eles não têm igual. Isso. Aqui não tem igual. A ação é a mesma, mas o caso, ele é diferente. Isso. Então, o atendimento, o atendimento que você dá, ele é individualizado. O roteiro que você tem que fazer, tem que existir um roteiro para cada tipo de ação, para cada caso, para que você não deixe nenhum detalhe esquecido. Perfeito. E aí sim a gente pode dizer, né, como aquilo, né, aquela perspectiva de que a gente vai trazer uma advocacia que seja a profissão das esperanças e não apenas, né, um discurso. Porque o que eu acho o que acaba que a advocacia ela acaba sendo desvalorizada pela sociedade quando alguns profissionais eles não exercem a profissão da maneira como deve ser exercida. Isso vem da faculdade às vezes, né, do ensino de base, quando não é bem feito. Então a gente precisa realmente trabalhar nessa transformação. A gente precisa trabalhar nessa valorização para que todas nós que trabalhamos, que queremos um fortalecimento, consigamos, né? Consigamos evoluir, consigamos crescer, consigamos ter aí honorários dignos, etc. Enfim, eu acho que esse é um caminho. Elaine, tem mais algo que você quer deixar, assim, que seja relevante, que você queira trazer? Não sei, assim, para que a gente possa discutir, a gente pode ir caminhando, você que disse. Agora eu gostaria muito que, assim, a nossa conversa ela pudesse incentivar outros colegas, jovens advogados que estão iniciando e que buscasse também esse diferencial do atendimento, porque é até uma forma de a gente... O nosso cliente, ele nos indica para outros clientes. Isso é muito importante para quem está iniciando. Esse atendimento humanizado, esse atendimento diferenciado. Aqueles que não têm ainda uma cartela de clientes, fazer essa diferenciação no atendimento, o cliente, com toda certeza, ele vai lhe indicar para outros clientes. Isso é tudo que a gente precisa quando a gente inicia a advocacia. E eu tenho sempre comigo que, assim, se eu errar 7 vezes, 8 vezes eu irei me levantar. Então, eu não tenho problema nenhum em errar. E agora vamos errar rápido. Não vamos demorar não errando. Vamos errar rápido e vamos corrigir o erro. Então, não tenho dificuldade em dar um passo atrás, em retornar para fazer diferente ou para fazer melhor. Então, se eu errar 7, 8 vezes, 8, 9 vezes, eu estarei me levantando para fazer diferente e buscar, que eu tenho essa inquietude dentro de mim, esse desejo de ajudar o outro, de auxiliar o outro, de saber que com o meu trabalho, com a advocacia hoje, eu consegui transformar a vida daquela pessoa de forma positivamente.
Isso eu acho que é o mais gratificante na advocacia. É muito gratificante. É muito gratificante. Eu acho que talvez seja o que a gente ganhe mais, no fim das contas. Talvez seja o maior louro que a gente tenha é esse. Para mim é o primeiro lugar. Depois os honorários, claro. Porque senão a gente não sobrevive. É o nosso trabalho. É o nosso trabalho. Inclusive, a gente pode marcar um podcast só. Não, criar um para tratar de honorários e um para... tranquilamente, falando horas sobre e horas e horas só para falar disso, verdade. E eu acho que é importante, assim, acho que sonhar é importante. Sonhar é importante. Eu diria para quem é jovem, para quem está no início, né? Para quem está no início, principalmente, pegou a carteirinha agora, como você disse, né? Acredite. Acredite. Confie, Sonhe. persista. Isso. Sonhe, não desista, porque dá certo. Mas trace objetivos. Mas seja determinado. Isso, exatamente. Seja determinado. Isso. Eu não sou muito disciplinada. Mas eu sou determinada. Então, eu tenho duas características comigo. A gente se conhece. Sim, sem dúvida. Eu tenho duas características marcantes comigo, que é a minha fé, em primeiro lugar, né? Eu sou cristã. Sim. Acredito em Jesus como meu Salvador, acredito em Deus. Então, minha fé acima... Espiritualidade ajuda demais. Isso, minha fé acima de tudo. Então, todos os meus planos, eu primeiro, né, consagro a Deus. Eu entrego em primeiro lugar a Ele. Então, em primeiro lugar, a minha fé. Sim. E em segundo lugar, a minha determinação. Eu sou muito determinada. Sim. Né? Quando eu falo que eu não sou tão disciplinada, eu sei exatamente o que eu estou falando, mas eu sou muito determinada. Sim. Então, se eu tiver que entregar aquilo para Clara Machado, eu vou passar 48 horas sem dormir. Mas vai entregar. Mas eu vou entregar. Então, eu tenho essa determinação dentro de mim. Quando eu traço os objetivos e a meta, eu só vou parar quando eu atingir a meta. E aí, o que é que acontece? É Aristóteles que diz, né, que nós somos aquilo que a gente faz repetidamente, né? E que a excelência, ela é um hábito, não é uma atitude. Então, assim, é isso. Eu acho que é isso que você... É exatamente isso que você vive, né? É exatamente isso que você faz. E o poder da nossa mente. Sim, também. O poder da nossa mente. A força que tem a nossa mente. Né? Aquilo que eu acredito que eu sou capaz de realizar. Então, espero que a nossa conversa ela consiga, inclusive, alcançar a jovem advocacia, os jovens advogados, aqueles que estão iniciando, e dizer que acreditem, confiem, persistam, vale muito a pena. É muito gratificante e você terá, inclusive, o retorno disso financeiramente, para que você consiga ter uma vida saudável, com sua família. E eu costumo dizer que tem espaço para todos e todas. Sim. Tem espaço para todos e todas. Agora, a advocacia, ela exige um treinamento contínuo, um conhecimento contínuo. É aquela arte de você estar sempre estudando, estar sempre buscando, estar sempre... É uma profissão de inquietos e inquietas. Exatamente. Não eu diria isso. Se eu fosse definir a advocacia, eu diria, uma profissão de inquietos e inquietas. Porque não é possível ficar parado esperando. É uma profissão dos que buscam. É uma profissão dos que buscam. Dos que buscam. Porque se você ficar parado esperando as coisas acontecerem, não acontecem. Elas não acontecem. Então, é uma Elaine que abriu um escritório em Nossa Senhora das Dores. Sim. E que segunda e terça está lá em Nossa Senhora das Dores. Sim. E que deixa a filha aqui, os filhos aqui, para viver essa experiência lá. Viver essa experiência. É fácil? Não é fácil. Não. É desafiador? Extremamente desafiador. É a vida de Clara, que vai para Brasília, porque tem um escritório em Brasília também. É uma profissão de inquietos, de inquietas. Sim. Então, por quê? Porque nós escolhemos isso. Sem contar as mudanças, as alterações legislativas, que são diárias. Diárias. E jurisprudenciais. E lidar com o judiciário. E lidar com o Ministério Público. E lidar... É uma profissão de inquietos. De inquietas. E a gente não pode simplesmente calar e aquietar. Agora, é a profissão, eu digo isso, né? É a profissão de transformação. Porque quem cria as teses somos nós. Juiz não cria tese. Não. Juiz consolida aquilo que a gente traz. Sim. Então, quem transforma somos nós. Por isso a beleza da advocacia.
Por isso que quando eu pensei em advogado, eu disse, bom, eu quero transformar isso, eu tenho que advogar. Existiu um advogado, um primeiro advogado que entrou com aquela situação, que achou que ali tinha um direito, que fundamentou e que chegou até lá, né? Para que as teses sejam fixadas, para que os temas, né? Para que existam as súmulas. Então, existiu um advogado que foi lá e fez. Isso, né? Isso. É uma profissão essencial à justiça, de fato, e a gente precisa trazer essa valorização para a sociedade, etc. Sim. Inclusive, Clarinha, você falou aí algo muito interessante, que a gente cria as teses. E na área de saúde, que eu acredito que caberia até um podcast para a gente falar só sobre a área de saúde, eu estou trazendo nós estamos trazendo nas nossas ações uma questão que eu tenho levantado essa questão, que é a diferenciação entre urgência médica e urgência processual. São duas coisas que não podem ser confundidas. Sim. E que quando eu olho para a ação de saúde, o deferimento ou o indeferimento confusão, né? da tutela de urgência ali, o deferimento ou o indeferimento da liminar, se vai para outra parte contestar, impugnar, ou o juiz já decide. Então, eu vejo que essa análise da urgência médica, da urgência e da emergência médica, ela se confunde com a urgência processual. E não é. E não é. Porque Perfeito. o que é que acontece? O paciente tem um procedimento a ser realizado. Esse procedimento é um procedimento eletivo. Sim, nós sabemos, os médicos sabem, está ali no relatório médico que é um procedimento eletivo. Sim. Mas até quando? Sim, pois Ele é um procedimento eletivo. Pois é. Se há uma necessidade de ser realizado, Pois é. ele não é para a vida inteira. E quanto tempo demora um processo? Pois é, isso é importantíssimo. Os prazos que temos, né, no direito processual civil de 15 dias úteis para contestar, para réplica, para uma decisão de saneamento, para uma audiência de instrução, para uma alegação final. Perfeito. Eles são suficientes. Perfeito. Então, era um procedimento eletivo, mas ele vai continuar sendo eletivo. Excelente. E, às vezes, quando eu olho para o indeferimento da tutela de urgência, em razão de ser um procedimento que mais não precisa fazer hoje, ele pode ser feito daqui a 30 dias, sim. Mas o alcance disso. Será que o processo ele demora só isso, né? Não Será sei. que ele vai demorar só 30 dias? 2 anos, Será que ele vai demorar só 1 ano, 2 anos? Perfeito, E aí eu criei a tese, nós lá no escritório, nós criamos uma tese de que aquela urgência médica que o NAT-JUD, o Núcleo de Assessoramento Técnico do Tribunal de Justiça de Sergipe, ela traz na nota, está correto. A definição de urgência médica e de emergência médica está correto. Mas isso condiz com a urgência do processo? Perfeito. Com a urgência processual? Perfeito. Então, eu recentemente, em um procedimento eletivo, no juízo de primeiro grau, a gente não conseguiu, interpomos o agravo de instrumento e o desembargador do tribunal acatou a nossa tese de que urgência médica e emergência médica é diferente da urgência processual. Que legal. Que aquele paciente, ele não precisava fazer a cirurgia naquela semana, mas tinha que ser naquele mês. Perfeito. Né? Ele realmente, se não fizesse... Porque emergência, assim, ou faz ou morre. Exato. É o tiro, né? Isso. É a faca. Isso. Ou faz ou morre. Isso. Mas tem aquela outra cirurgia que não é com nesse contexto de ou faz ou morre, mas que precisa ser feita. Perfeito. Olha a arte de persuadir, né? Da advocacia. É isso aí. E alguém precisa criar.
Isso, somos nós. Né? Somos Alguém nós. precisa dizer, Somos olha, nós. O núcleo de assessoramento técnico está correto. Isso. Né? Ele trouxe a definição para que o magistrado julgue. Isso. A urgência e a emergência. Isso mesmo. Mas e a urgência processual? Perfeito. Até quanto tempo Perfeito. esse paciente ele consegue esperar sem a Perfeito. medicação? Perfeito. Sem o canabidiol, por exemplo, Perfeito. que está Em discussão. né? Até porque é um paciente que já fez, por exemplo, todos os tratamentos. Sim. Todos. Ele já fez todos. Mas a epilepsia não cessa. Ele não pode andar de bicicleta, ele não pode andar de moto, ele não pode subir uma escada, ele não pode trabalhar. A depender da profissão, ele não pode trabalhar. Então, mas é um canabidiol. Mas quanto tempo mais esse paciente ele consegue ficar sem o canabidiol? Perfeito. Sem trabalhar. Pois é. Quanto tempo mais ele consegue ficar sem trabalhar e sem sustentar a sua família? Percebe? Sim. A diferença da urgência. Não é uma urgência médica. Sim. Não é se ele não tomar, ele vai morrer. Não é. Mas é a urgência processual. Quanto tempo mais ele consegue esperar? Espetacular, Isso mesmo, né? Muito boa a tese, muito boa, isso mesmo. É isso, né? Somos nós, advogadas e advogados, somos os porta-voz da justiça, né? Sim. É isso, vocês foram porta-voz da justiça. E para finalizar o podcast, o que é que você diz já que você está tão conectada com os advogados e as advogadas que estão no início da carreira, Sim. o que é que você diz para esses jovens? Diga aí. Para quem está iniciando, não jovens, né? Mas para quem está iniciando. Para quem está iniciando, para quem, de repente... Para quem agora quer uma advocacia humanizada. Para quem pegou agora no ano de 2024, para quem fez sua inscrição na Ordem dos Advogados agora em 2024, eu diria para eles o seguinte: você fez o curso de Direito, é um curso lindo, um curso belíssimo. Eu sou apaixonada, sou suspeita em falar do curso de Direito. Passou na prova, no exame da ordem, que a gente sabe também, as noites que a gente passa sem dormir para passar nesse exame da ordem são 2 fases. Então, você chegou até aqui, não desista. Acredite, confie, com muita fé, com muita determinação, persista, que você vai conseguir. É isso, muito obrigada, minha querida. Foi um prazer, assim, Disponha sempre. enorme. Elaine foi minha aluna também. Sim. Já tô ficando velha, tá vendo? Ou não, né? Ou não. Tem 6, 7 anos. Já tem um tempinho. E para mim é uma alegria muito grande quando eu revejo alunas que já estão maiores do que eu, né? Na advocacia, enfim, nos exercícios profissionais como um todo. Eu costumo dizer que a advocacia é uma profissão que a gente aprende sempre, né? Somos eternos aprendizes. Então, sempre em busca de conhecimento. Hoje aprendi com você muito. Aprendi e continuarei aprendendo, continuarei te acompanhando, continuarei do seu lado para o que você precisar, porque eu acho que é isso que se constrói também. Nós precisamos de uma advocacia que esteja unida, de uma advocacia que esteja conectada, que a gente possa servir uma outra, né? Se ajudar, porque não sabemos tudo, precisamos desse apoio mútuo. E acho que isso já é um troca, ponto, né? A gente precisa de uma troca com outras áreas do direito, sem dúvida, com advogados que estão em outras áreas. Isso é um ponto fundamental também para o jovem. Façam parcerias, busquem pessoas que já têm experiência para fazer aquele primeiro trabalho. A gente tem, por exemplo, a rede da advocacia feminina, a REAF, a Elaine faz parte. Então, as advogadas que tiverem interesse, façam parte da rede, porque lá a gente também já faz essas trocas, já faz essas conexões, tira as dúvidas. Para quem está no início, não é fácil, mas já é uma oportunidade. É um espaço de troca interessante. Exatamente, né? E é isso, né? Nós somos o porta-voz, né? As porta-vozes da justiça. Então, a advocacia é isso, e para mim foi muito, muito esclarecedor. A advocacia humanizada, ela exige uma mudança de mentalidade. A gente viu que exige uma mudança de mentalidade. Nós precisamos desenvolver habilidades emocionais, nós precisamos ter uma escuta empática, nós precisamos de uma compreensão das necessidades do outro, nós precisamos personalizar o atendimento, e isso vai fazer toda a diferença. Então,
Aí, esperamos que vocês tenham gostado, né, desse nosso episódio do podcast. Acompanhe o nosso podcast. Acompanhe também o Instagram de doutora Elaine Brito. E até o próximo. Obrigada.